É bem conhecido um fenômeno no livro de Juízes, chamado o ciclo dos juízes. Depois de Josué morrer, entrou um período em que os filhos de Israel faziam o que era mal diante de Deus. Deus os castigava através de algum vizinho, algum povo vizinho, que maltratava muito os israelitas, invadiam a terra e destruíam a plantação deles, levavam os animais, matavam. Aí o povo chorava, chorava diante de Deus e suplicava. Aí Deus se compadecia, levantava um juiz, que era alguém para livrar o povo. Aí durante vários anos, às vezes décadas, o povo ficava livre. Aí depois tudo de novo, morria aquele juiz, aí o povo novamente adorava os balins, adorava os deuses pagãos. Deus castigava através de algum vizinho, e tudo de novo. Eu queria só ler aqui algumas vezes, não preciso vocês acompanhar comigo não, eu vou ler só. Em Juízes 3, versículo 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, no caso, um homem chamado Otniel. Aí depois diz, versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Capítulo 4, versículo 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Aí lá na frente, novamente capítulo 6, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Capítulo 6, versículo 6. Então vocês notam que é um verdadeiro ciclo mesmo. E eu quero ler aqui no capítulo 10, agora eu vou ler um texto mais extenso um pouco, para pegar o contexto de uma das frases mais bonitas que eu acho da Bíblia. Não é nem a frase em si, mas a verdade que essa frase expressa. Lá no versículo 6, Juízes 10 e 6, diz, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e tal. Versículo 7, vou pular um pouquinho, algumas vezes. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon. Versículo 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, de novo, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Agora olha a resposta de Deus, versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas, a quantidade de povos aí, vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. E coisa impressionante a resposta de Deus, hein? Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, eles insistiram, né? Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parece bem, porém, livra-nos ainda desta vez, te rogamos. Aí vem o versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Aí vem, então já não pôde ele reter sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Aí inclusive providenciou Jefté, foi o novo juiz para livrar o povo. Isso aqui é um antropomorfismo. O que é isto? É uma figura em que Deus é descrito como uma pessoa, que se usa um aspecto humano, algo que pertence à natureza humana, para descrever alguma atitude, alguma ação da parte de Deus.
Então, quando se fala aqui que Deus já não pôde reter a compaixão, está falando de alguém que teve um limite, de que estava segurando alguma coisa e não conseguiu mais. Não, pergunta-se logo, mas Deus não poder reter alguma coisa, Deus não poder se controlar mais, Deus não se aguentar mais, é aí onde entra exatamente a figura de linguagem. A liberdade que o autor tem de falar de Deus como se estivesse falando de um ser humano. Porque cada um de nós sabe o que é não aguentar mais uma pressão e, no fim, ceder. Claro que, a rigor mesmo, isso não acontece com Deus, ele não poder segurar algum tipo de sentimento. Claro que ele tudo pode. Mas o que importa é a beleza do sentimento de Deus para com esses israelitas renitentes, que insistiam em pecar. Você sabe quantos anos durou mais ou menos esse período dos juízes, esse ciclo? 3, 30 ou 300? Mais de 300 anos. 300 anos. Esse ciclo que eu já expliquei. Eles pecavam, Deus castigava, se arrependiam, pediam perdão, Deus mandava alguém para livrá-los. Depois que essa pessoa morria, aí de novo eles adoravam os deuses pagãos, aí tudo de novo. Mais de 300 anos. Então era um povo muito duro, muito teimoso, mas muito. E um povo idólatra, até a raiz dos cabelos. Porque mal morria o juiz, aquele que livrava o povo de Israel, que era levantado por Deus para isso, eles voltavam para a velha idolatria. A ponto de Deus dizer, agora vocês se virem e peçam aos deuses que livrem vocês, eu não vou livrar mais não. Muito interessante. E eles pediram, e choraram, só mais essa vez, Senhor, só mais essa vez. E ele não aguentou mais. Aqui diz compaixão. No original mesmo hebraico tem a ver com a ideia de paciência, de suportar uma situação em que a pessoa está sob alguma pressão. Mas a ideia é exatamente a mesma. Não tira a beleza, que é a dedicação do coração de Deus a essas pessoas, o amor dele por essas pessoas, a vontade dele já ajudá-los. Como ele fazia aquilo, castigava o povo como uma medida disciplinar, não era falta de amor. E isso é que é o bonito. Agora, observem uma coisa importante para nós podermos aplicar para nós. É que ele estava falando com o povo eleito dele. Israel foi um povo que Deus escolheu entre todos os povos para ser o povo dele. Não quer dizer que todos ali eram salvos, não é a questão da salvação pessoal, individual de cada um. Era o aspecto de eleito, era um povo eleito. Ele não falaria assim com qualquer povo, não. Mas com os judeus, com Israel, ele falou assim, não aguentava mais a pressão de ver o povo sofrendo, e disse, pois eu vou ajudar, eu não aguento mais não. Na maneira de dizer. Deus não diria isso para qualquer ser humano hoje. Mas ele diz para os seus eleitos. A ira que Deus tinha sobre nós, a pendência vingativa de Deus como juiz e como executor da justiça dele quanto ao pecado do homem, ele tinha uma ira contra nós e ele ia descarregar essa ira contra nós, mandando-nos para o inferno. Esta ira não existe mais, porque nós fomos eleitos por ele, recebemos uma fé, aplicamos essa fé com relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, a ira de Deus que já foi descarregada sobre Cristo, é como se estivesse, então, na nossa união com Cristo, descarregada sobre nós. Então, Deus não olha mais para nós e vê pessoas sobre as quais ele tem que descarregar a ira dele, a ira judicial dele, quanto aos pecados. Não.
Ele já não tem mais ira nenhuma contra nós. Descarregou sobre Cristo. Ele nos vê como filhos amados. Não tem mais nada para resolver conosco, judicialmente, quanto ao nosso destino eterno. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificado é um termo forense, é um termo de advogado, de juiz, dessas coisas, de tribunal, para dizer que está declarado como quite alguém que estava sendo julgado. Então, isso está resolvido. Somos filhos de Deus para sempre, assunto encerrado. Porém, nós pecamos constantemente. Não estamos livres da carne. E isso irrita, magoa, fere a Deus, que é nosso Pai. E Ele tem que tratar conosco quanto a esses pecados que nós cometemos. Não é errado falar de ira no sentido de um Deus santo, que se ira contra um pecado cometido, mas não mais no sentido de uma ira que vai baixar uma condenação eterna, que vai mandar totalmente para longe dele, não é mais isto, mas é a ira de um pai que quer corrigir, que precisa corrigir o filho para que ele ande nos caminhos cada vez mais corretos. Como um pai humano ama o seu filho, sabe que ele é seu filho, fica irado quando o filho desobedece e tem que discipliná-lo. Às vezes o filho chega para o pai: sou pai, dessa vez não, me desculpe mais uma vez, não me bata não. Aí o pai amolece e diz: pois tá bom, dessa vez eu vou deixar passar. E às vezes o pai não faz isso, ele realmente castiga. Eu acho espetacular nós sabemos que temos um Pai celeste, não mais um Deus irado contra nós e que vai nos despachar para toda a eternidade longe dele. Não, estamos na casa dele, nos ama tremendamente e não quer nos disciplinar. Não gostaria de nos ver sofrendo, mas é necessário. Importa que, como Jesus dizia muito essa frase, importa que. E muitas vezes nós sofremos, mesmo aqui na terra, castigos de Deus, disciplinas de Deus, como um filho sofre na mão do pai, muitas vezes. Eu acho espetacular nós começarmos um ano pensando assim: mesmo que eu venha a pecar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, como esses israelitas aqui, eu sou um eleito de Deus. E mesmo que ele venha me castigar, como castigava o povo eleito dele, duramente para que aprendessem, mesmo que eu venha a sofrer, mesmo que eu venha a ser castigado, eu sei que estou debaixo de um amor imenso, de um Pai maravilhoso, e que quando Ele está me castigando, Ele está exercendo uma responsabilidade dele como pai, mas não é uma coisa prazerosa, não é uma coisa que ele gostaria disso, e que ele quer mesmo é me livrar. É bom demais isto, é o que ele queria com os israelitas. Assim não teria sentido essa frase, ele não conseguiu mais reter a compaixão dele. Ou seja, o que ele queria de coração não era castigar os filhos dele. Agora, claro, é um Deus soberano, quando ele quer, ele só faz o que ele quer, obviamente. Mas agora eu estou falando de um querer de coração, como a Bíblia fala muito nisso. Não é o querer soberano, mas o querer agradável para ele. Então, a gente saber que mesmo debaixo de uma disciplina, não é o que ele quer. É necessário, é importante, é benéfico, mas o tamanho do amor dele por nós, da paciência dele para conosco, da compaixão dele conosco, é espetacular. Nós não vamos abusar disto, porque viram que mais uma vez ele livrou o povo lá, chorou, mas ninguém vai querer abusar disto.
Qualquer filho que escapa de uma lapada de manhã e de tarde faz a mesma coisa, diz: pai, mas essa vez, ora, vem cá, rapaz, está fazendo o que comigo? Pensa o quê? Né? Então ninguém vai fazer isso com Deus, vai abusar da misericórdia, da compaixão de Deus para conosco. Mas é maravilhoso saber que estamos debaixo de uma compaixão enorme, de uma paciência enorme, e sempre é saudável nós pensarmos: Senhor, eu não quero vou usar aqui entre aspas, te obrigar a me disciplinar, porque não é o desejo gostoso para o teu coração. Me ajuda a não ter que despertar em ti esta necessidade de me disciplinar. E obrigado pelas vezes que tu me dispensaste e tu me livraste de um castigo, de uma dureza, como tu fizeste mais uma vez aqui com os israelitas. Mas quando tu achares por bem não fazer isto, amém, louvado sejas tu, que eu aprenda debaixo mesmo do sofrimento nas tuas mãos, mas que eu sempre cresça na intimidade contigo, na capacidade de te agradar, e me ajuda a não repetir essas desobediências, esses desagrados a ti. E muito obrigado, Senhor, pela tua grande compaixão para conosco e a tua eleição para conosco, e sabemos que esses tratos vão desaparecer, esses traços, essas necessidades de disciplina e tudo, vão sumir quando nós formos para casa e estivermos totalmente livres disto. Muito gostoso iniciar um ano sabendo que estamos nas mãos de um Deus desse, que tem que se controlar para poder disciplinar um filho, porque por ele não o faria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo tamanho do teu amor, tua misericórdia, tua paciência, tua compaixão para com os teus eleitos, para com os teus filhos queridos em Cristo. É uma pena a quantidade de vezes que nós nos tornamos merecedores de um castigo, de uma surra, de uma disciplina. E obrigado pelo teu cuidado para conosco. Se tu não nos disciplinasses, nós seríamos como bastardos, não como filhos que somos. Obrigado por isto. Mas bom mesmo era nós nos comportarmos de uma maneira tal que não exigíssemos de ti isto, que não é agradável ao teu coração, Senhor. E mesmo assim, quando fizermos, obrigado pela tua paciência, pela leveza com que tu nos trata, a maravilha do teu amor. E não podemos vislumbrar um dia em que estaremos na tua casa com o Senhor Jesus Cristo, sem carne, sem mais paixões carnais a nos atrapalharem, sem pecados mais, e nunca mais nós vamos te desagradar, como nunca, Senhor, o teu Filho Jesus Cristo te fez o mínimo desagrado. Isso é que é filho, e que nós possamos imitá-lo o que pudermos aqui nesta terra, mesmo sabendo que não vamos alcançar a perfeição, mas que esteja próximo o dia que estaremos todos contigo, nunca mais tendo motivos para sermos disciplinados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos teu amor, tua compaixão, tua paciência para conosco. Amém.